Olá, nós do canal República de Leitores estamos muito felizes com a sua audiência, neste que é o primeiro episódio do programa Saraus Filosófico-Literários. Hoje, com a alegria de receber Dinéa Sobral Muniz, que é a minha colega professora da Universidade Federal da Bahia, ela da Faculdade de Educação, eu da Faculdade de Direito. Dinéa, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela fidalguia de inaugurar essa bancada comigo. Antônio, muito obrigada, digo eu. É uma honra estar aqui nessa oportunidade, ter sido convidada para participar desse momento. Dinéa, como sempre, radiante, e que não gosta de ser chamada de poetisa, porque escreve algumas poesias que ela acha que são de menor importância. Esta não é a minha opinião. Dinéa, inclusive, minha parceira de outros saraus, e que coloca em dúvida a tese de Platão de que os poetas não têm nada a nos ensinar, naquela que é a passagem dele, daquela querela pedagógica com os poetas, e que no Íon, o famoso diálogo do Íon, diz que Íon não sabe nada porque só sabe recitar Homero. Dinéa, a nossa conversa inicial de fazer este sarau, para que o nosso auditório também saiba disso, nasceu de interlocuções que nós já temos de outras ocasiões e impressões que nós trocamos inicialmente acerca do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Por isso, nós nos propusemos algumas questões e passagens, fragmentos acerca deste grande romance, e a partir dele mesmo é que nós vamos aqui nos empenhar em recitar algumas passagens que nos pareceram expressivas. Como é de todos sabido, o Grande Sertão Veredas, que é uma das obras mais representativas da literatura brasileira no mundo, traduzido para dezenas de idiomas, e só para lembrar, em 2002, a Academia, o Clube do Livro da Noruega, elegeu entre os 100 maiores livros de todos os tempos, dos 100 maiores escritores do mundo, entre 54 países, o Grande Sertão Veredas. De fato, essa que é uma obra, não sei exatamente como traduzir, como é que foi possível traduzir o Grande Sertão Veredas, já que nós, da língua portuguesa, já temos alguma dificuldade com a sua leitura, mas o fato é que, inegavelmente, o Grande Sertão Veredas nos representa muito fortemente no exterior. Portanto, eu agradeço, então, aí a presença, a participação de todo o nosso auditório, convido a participar conosco, nos seguir nas redes sociais, a mim, Antônio, prof. Antônio Sá. Dinéa, como que é o seu, Dinéa? Está lá no Instagram? Eu agora não me lembro, Antônio. Dinéa Sobral Muniz, é o nome que está lá. Portanto, amigos e amigas, a forma como nós vamos fazer aqui, então, é por revezamento de citações. Nós vamos aqui, tivemos já uma conversa prévia, como eu disse, onde nós nos desafiamos um ao outro sobre determinados assuntos que nos interessam de maneira comum, e a partir disso nós vamos conversando e começando as nossas recitações. Diné, eu queria, inclusive, começar pela própria ideia de sertão, porque, como nós bem sabemos, esse conceito de sertão é um conceito muito complexo, via de regra, tratado do ponto de vista geográfico. Basta ver que, ao que parece, o conceito de sertão surge da literatura dos descobrimentos, em que se referia àqueles lugares em que os descobridores se referiam a uma distância grande da costa e com forte dificuldade de acesso. No Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, esse conceito de sertão é muito mais do que geográfico. Tem assim uma certa forma impregnada na forma como o Grande Sertão Veredas diz respeito ao sertão, que é uma espécie de uma ideia de mundo, um sentimento de mundo, de lugar nosso no mundo. O Grande Sertão Veredas, como nós bem sabemos, é um grande monólogo. É um monólogo onde o jagunço Riobaldo, já na sua velhice, depois de ter deixado a ação do jagunço, conta para alguém a sua história.
Esse é um narratário, uma pessoa que a gente não sabe exatamente quem é, porque nunca nos é apresentado, mas a gente sabe que ele está ali. Dentre outras belezas do Grande Sertão está a forma inventiva da narrativa. A mim me parece que o Grande Sertão Veredas, pelo menos na literatura nacional, só se compara às memórias póstumas de Brás Cubas. Porque as narrativas, no geral, elas têm um início, um meio e um fim, em que o leitor tem essa oportunidade de acompanhar uma história que nos é contada. As memórias póstumas de Brás Cubas desafiam essa estrutura na medida que conta a história de frente para trás. E o Grande Sertão Veredas, mais inventivamente, conta essa história não do início para o fim e nem do fim para o começo, mas conta de forma desorganizada. A minha tese pessoal é de que Guimarães Rosa fez isso de propósito, para desafiar o leitor a pensar exatamente naquela mensagem que, aparentemente, o leitor quis passar. Qual seja, de que a vida da gente vai mesmo de forma desorganizada. Então, o livro é contado na forma como a história nos aparece, na forma como ela surge para o leitor, na cabeça do narrador. Por isso, Dinéia, começando exatamente, eu te proporia exatamente um começo aí pelo fragmento sobre a própria ideia de sertão. Você destacou alguma? Porque eu tenho algum destaque. Você tem um aí para a gente começar? Tenho sim, Antônio. Qual que se... O senhor enche uma caderneta, vou ler. Vamos. O senhor enche uma caderneta. O senhor vê aonde é o sertão? Beira dele, meio dele? Tudo sai é mesmo de escuros buracos, tirante o que vem do céu, eu sei. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um que quer a prova. O senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Sertão é isto. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo. Olha aí, de fato, aí está essa ideia do sertão como um insondável. Na verdade, essa visão que o narrador tem acerca do sertão, ele resvala exatamente na forma como ele vê o ser humano, essa fragilidade da vida humana, e com uma expressão que pelo menos para nós, os juristas, para a Dinéia, que é educadora, talvez não tanto, mas para nós, os juristas, é bastante desconcertante, que é essa ideia de que o mundo segue a revelia. Nós, os juristas, somos educados na ideia de que, pelo controle do tempo, pela teoria do processo, nós somos capazes de organizar o mundo. Quando, na verdade, no Grande Sertão Veredas, as coisas não são bem assim. Olha este fragmento, Edneia, que expõe aqui a fragilidade da vida humana. Creio que você também deve ter alguns destaques. Olha esse aqui, como é que é. Ao que diga ao Senhor, pergunto, em sua vida é assim? Na minha, agora é que vejo. As coisas importantes, todas, em caso curto de acaso, foi que se conseguiram. Pelo pulo fino de sem ver se dar, a sorte momenteira, por cabelo, por um fio, um crin de crina de cavalo. Ah, e se não fosse, cada caso, não tivesse sido, qual é então que teria sido o meu destino seguinte? Coisa vã, que não conforma respostas. Às vezes essa ideia me põe susto. E desde aquele tempo eu já achava que a vida da gente vai em erros, como um relato sem pés nem cabeça, por falta de sisudez e alegria. Vida devia ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu papel, desempenho. Era o que eu acho, é o que eu achava.
Olha este. O Senhor entende. O que conta assim é resumo, pois no estado do viver as coisas vão inquiridas com muita astúcia. Um dia é todo para a esperança, o seguinte para a desconsolação. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Assim, eu tinha trazido o pretinho guirigó do Sucruiú, e agora ele estava indo para se deitar no limpo e fofo nos braços das jovens e donzelas carregado. Somente que, inteirado no sono, ele mesmo não soubesse nem aproveitasse do que em sua existência dele era que estava se sucedendo. Riobaldo, dor de cotovelo. Olha este aqui, Diné. Olha isto. Olha isto aqui, que é uma das passagens assim que chega a causar arrepio quando eu leio, em que testemunha um pouco disso, né, do desacerto do mundo, do acaso que governa as nossas vidas. Olha, meu cavalo era bom, eu tinha dinheiro na algibeira, eu estava bem armado, virei vagaroso. Meu rumo mesmo era o do mais incerto. Viajei, vim. Acho que eu não tinha vontade de chegar em nenhuma parte. Com 20 dias de remanchear e sem as trapalhadas maiores, foi que me encostei para o Rio das Velhas, à vista da barra do córrego Batisté. Dormi com uma mulher que muito me agradou. O marido dela estava fora, na redondeza. Ali não dava maleta. De manhã cedo, a mulher me disse: meu pai existe daqui a 1/4 de légua. Vai, lá tu almoça e janta. De noite, se meu marido não tiver voltado, eu te chamo, dando avisos. Eu falei: você acende uma fogueira naquele alto, eu enxergo e cá venho. Ela falou: ao que não posso. Alguém mais avistando havia de poder desconfiar. Eu falei: assim mesmo, eu quero. Fogueira, uma fogueirinha de nada. Ela falou: quem sabe eu acendo? A gente sérios, sem nem se sorrindo. Aí eu fui. Eu queria esperar para ver se a fogueira, por minha sorte, se acendia. Eu tinha gostado muito da filha dele casada. Aqui ele está se referindo ao pai já da moça. Por um instante, o sabido do homem se tardou no que fazer. Mas eu, requerendo um lugar para armar minha rede na sombra e descansar, eu disse que não andava bem de saúde, isso pareceu ser de seu agrado. Me levou para um quarto, onde tinha um giral com enxergão. Me botou lá à la vontade, fechou a porta. Ferrei, abraçado com minhas armas. Acordei só no aquele malináceo me chamando para jantar. Cheguei na sala e dei com outros 3 homens. Disseram de si que tropeiros eram e estavam assim vestidos e parecidos. Mas o malináceo começou a glosar e reproduzir minha conversa tida com ele. Disso desgostei. Segredos frescos contados não são para todos. E o arrieiro, dono da tropa, que era o de cara redonda e para clara, me fez muita interrogação. Não estive em boas cócoras. Construí de desconfiar. Não do fato dele tal encarecer, pois todo tropeiro sempre muito pergunta, mas do jeito como os outros 2 ajudavam aquele a me ver, de tudo perseverado, tomando conta. Ele queria saber para onde eu mesmo me ia além. Queria saber por que, se eu punia por Joca Ramiro e estava em armas, por que então eu não tinha caçado o jeito de trotar para o norte, a fito de com o pessoal Ramires me juntar. Quem desconfia, fica sábio. Dizendo como pude, muito confirmei. Mas confirmei acrescentando que chegara até ali por dar volta cautelosa, e mesmo para sobreter
a calma de resolver os projetos em meu espírito. Enquanto que me ouviam, mais um homem, tropeiro também, vinha entrando na soleira da porta. Aguentei aquele nos meus olhos e recebi um estremecer em susto desfechado. Mas era um susto de coração alto, parecia a maior alegria. Só flagrante conheci. O moço, tão variado e vistoso era, pois, sabe o senhor quem? Mas quem mesmo? Era o menino. O menino, senhor, sim, aquele do Porto, do de Janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo numa bamba canoa toda a vida. E ele se chegou, e eu do banco me levantei. Os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho. Arvoamento desses, a gente estatela e não entende. Que dirá o Senhor, eu contando só assim? Eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com o passo, num rejeito de acanhamento. Mas me reconheceu, visual. Os olhos nossos, donos de nós dois. Sei que deve de ter sido um estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram. Isso no estado tudo percebi. O menino me deu a mão. E o que mão a mão diz é o curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado e conteúdo. Isto também. E ele sorriu. Diga ao Senhor, até hoje para mim está sorrindo. Digo, ele se chamava o Reinaldo. Olha, Dinéia, o arrepio. Porque ele está se referindo aqui ao reencontro. Por acaso, daí essa coisa da falta de sentido da vida, porque ele conhecera esse menino lá nas margens do rio São Francisco, lá em Pirapora, em Minas Gerais, e tudo aconteceu, sumiram já, moço grande, indo para um outro lugar que ele ia levar uma carta do padrinho dele, por acaso que parou nessa casa para beber água, pediu um copo d'água com essa mulher, se interessaram, e por acaso ele ficou ali. Se isso não acontece, ele não teria reencontrado Diadorim, que foi a grande perdição da sua vida, o grande amor da sua vida. Daí que ele tem uma passagem que ele dá a melhor definição de amor para mim, Diné. O amor é a gente procurando o que é da gente. Mas é isso, Diné. Você tem mais aí acerca disso? Sorte é isto, merecer e ter. Élia! As coisas influentes da vida chegam assim, sorrateiras, ladroalmente. Ladroalmente. Eu tinha vindo para ali, para o sertão do norte, como todos, uma hora vem. Eu tinha vindo quase sem mesmo notar que vinha, mas prezado, precisando de agenciar um resto melhor para a minha vida. Agora me expulsassem? Do jeito, isto é, tinham repelido para trás Zé Bebelo. Não me esqueci daquelas palavras dele. Olha, Edneia. Não me esqueci daquelas palavras dele, que agora era o mundo à revelia. Diné de Deus, é nessa forma como ele mostra a vida da gente, frágil, mortal, miserável, coisas importantes acontecendo sem o nosso controle, ou como diz também a sabedoria popular, a gente planejando e o destino rindo de nós, é que, para mim, Dinéia, do ponto de vista filosófico até, ele vai testemunhando ao longo da obra essa vida nossa, sem soberania, sem capacidade nossa de verdadeiramente definir o que vai acontecer conosco. Nesse caso aqui, nós poderíamos dizer que, do ponto de vista das escolhas morais, são todas comprometidas. Você tem um texto aí, alguma coisa sobre isso, sobre essa parte aí? Tenho. Hoje sei, e sei que em cada virada de campo e debaixo de sombra de cada árvore, está dia e noite um diabo, que não dá movimento tomando conta. Um que é o Romãozinho
é um diabo menino que corre adiante da gente, alumiando com lanterninha, em o meio certo do sono. Dormi nos ventos. Quando acordei, não cri. Tudo que é bonito é absurdo. Vixe Maria! Deixa eu ver se eu acho um aqui à altura desta que você me deu. Ah, sim, esse aqui é acerca do julgamento de Zé Bebelo, em que ele narra a tirada dele de como que ele não sabe como ele tinha essa feição por Zé Bebelo, que nesse momento, por acaso, se tornara adversário do grupo de jagunços dele, e ele narra como que ele não sabe como que ele, que gostava de Zé Bebelo, como é que ele teve essa inteligência, esse surto de inteligência para salvar Zé Bebelo. Olha o que ele está dizendo. A bala era de Zé Bebelo. Atiramos grosso. Eles respondendo. Respondi um pouco. Deviam de ser os quantos? Digo ao senhor, eu gostava de Zé Bebelo. Redigo, que eu menos atirava do que pensava. Como era possível, assim, com minha ajuda, a morte dele? Um homem daquela qualidade, o corpo dele, a ideia dele, tudo que eu sabia e conhecia. Nessas coisas eu pensei. Sempre, Zé Bebelo, a gente tinha que pensar. Um homem, coisa fraca em si, macio mesmo, aos pulos de vida e morte, no meio das duras pedras. Senti em minha goela. Aquela culpa eu carregava. A resto gritei. Joca Ramiro quer esse homem vivo. Joca Ramiro quer esse homem vivo. Joca Ramiro faz questão. Aquele nem não sei como tive o repente de isso dizer. Falso, verdadeiro, inventado. Firme gritei, repeti. Os outros companheiros aceitavam aquilo, diziam também, até João Curiol. Joca Ramiro quer esse homem vivo, é ordem de Joca Ramiro. De lá não atiravam mais. O quê? Mas então eu não tinha pensado tudo, o real? O que era que eu estava fazendo? Que era que eu estava querendo? Que pegassem vivos Zé Bebelo em carnes e ossos para depois judiarem com ele? Matarem de outro pior jeito, a fácil? Minha raiva deu em mim. Sobrevinha o tropel grande de cavaleiros, aos quais era Joca Ramiro, com sua gente total. Subiu pó e pó, por ouros, poeira, de entupir o nariz e os olhos. Agarrei de mim, sentado lá, no mesmo lugar, atrás do pedação de pedra. O que eu estava era envergonhado. O fezuê se fez um enorme, sendo que chegavam também os outros grupos nossos. Escutei os brados de Sô Candelário, a roda de cavaleiros tantos, no raso, sempre maior. Algum soprou o buzo de corno de boi. Tocavam para o acampamento. Diadorim raiava, o todo alegre, às quase danças. Vencemos, Riobaldo, acabou-se a guerra. A mais, Joca Ramiro apreciou bem a gente tivesse pegado o homem vivo. Aquilo me rendia pouco sossego. E depois? Para que, Diadorim? Agora matam. Vão matar? Mal perguntei. Mas o João Curiol virou e disse, matar não. Vão dar julgamento. Julgamento? Não ri, não entendi. Aposto que sei. Aí foi ele mesmo quem quis, o homem estúrdio. Foi defrontar com o Joca Ramiro. E, assim agarrado, preso, do jeito como o desgraçado estava, brabo gritou, a saca, ou me matam logo, aqui, ou então eu exijo julgamento correto, legal. E foi. Aí Joca Ramiro consentiu. O Prasme prometeu o julgamento. Já. Dinéia. E aí? Hein? Ah, figuração minha, de pior para trás, as certas lembranças. Mal haja-me. Sofro pena de contar, não. Melhor se a repare, põe num chão e com igual formato de ramos e folhas, não dá mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca brava que mata. Agora o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar a zangada. Motivos não sei.
Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas, vai amargando de tanto em tanto, de si mesma toma peçonhas. E ora veja a outra, a mandioca brava, também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo, de se comer sem nenhum mal. É que isso o senhor já viu, por ver a feiura de ódio franzido, carantonho, nas faces de uma cobra cascavel? Observou o porco gordo, cada dia mais feliz, bruto, capaz de pudesse roncar e engolir por sua suja comodidade o mundo todo? E gavião, corvo, alguns, as feições dele, já representam a precisão de talhar para adiante, rasgar e estraçalhar a bico. Parece uma quiçé muito afiada por um desejo. Tudo. Tem até tortas, raças de pedras horrorosas, venenosas, que estragam mortal a água. Se estão jazendo em fundo de poço, o diabo dentro delas dorme. São o demo. Se sabe? E o demo, que é só assim o significado de um azougue maligno, tem ordem de seguir o caminho dele? Tem licença para campear? Arre, ele está misturado em tudo. O que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria de amor, compadre meu, que é Lemém, diz, família, de veras, é e não é. O senhor ache e não ache. Tudo é e não é. Quase tudo mais grave, caminhoso, feroz. Sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é bom amigo de seus amigos. Sei desses. Só que tem os depois, e Deus junto. Vi muitas nuvens. Mas, em verdade, filho, também abranda. Olhe, mas, em verdade, filho, também abranda. Olhe, um chamado Aleixo, residente à légua do Passo do Cubo, no da Areia, era um homem de maiores unidades calmas que já se viu. Me agradou que perto de casa dele tinha um açudinho entre as palmeiras, com traíras, para as almas de desenormes ao real, que receberam a fama. O Aleixo dava de comer a elas, em horas justas. Elas se acostumavam e, se assim das loucas, para papá, semelhavam ser peixes ensinados. Um dia, só por argúcia rústica, ele matou um velhinho, que por lá passou desvalido, rogando esmola. O senhor não duvide, tem gente neste aborrecido mundo que matam só para ver alguém fazer careta. Depois, em pós, o resto o senhor prove. Vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o cão. Esse Aleixo era homem afamiliado, tinha filhos pequenos. Aqueles eram o amor dele, todo, despropósito. De bem, que não nem um ano estava passado de se matar o velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão, se disse, mais complicado. Eles nunca saravam. Quando então sararam? Mas os olhos deles vermelhavam altos, numa inflama de Sapiranga a rebelde. Isso o seguinte, o que não sei é se foram todos de uma vez, ou um logo, e logo outro e outro. Eles restaram cegos. Cegos sem remissão de um favinho de luz dessa nossa. O senhor imagina uma escadinha, 3 meninos e uma menina, todos cegados. Sem remediável. O Aleixo não perdeu o juízo, mas mudou. Mudou completo. Agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas as suas horas da noite e do dia. Parece até que ficou feliz, que antes não era. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte porque Deus quis ter pena dele, transformar para lá o rumo de sua alma. E se eu ouvi e me deu raiva, razão das crianças. Se sendo castigo, que culpa das horas de Aleixo aqueles meninozinhos tinham? Difícil isso. Lembro dessa passagem como se tivesse agora lendo pela primeira vez.
todo criminoso é sempre um bom pai, um bom filho, um bom vizinho, um bom irmão. Dinéia, uma outra parte que também me chama a atenção, não sei, enquanto você falava aqui, eu estava aqui à procura, não sei se você também reuniu textos e isso sobre, nessa continuidade aqui da falta de sentido das coisas, de soberania nas nossas escolhas, das coisas que a gente faz aí sem saber por que as faz, sobre a inevitabilidade da morte, essa dimensão mortal humana. Olha, eu destaquei uma aqui. Olha esta, olha. Jagunço é isso. Jagunço não se escabreia com perda nem derrota. Quase que tudo para ele é igual. Nunca vi. Para ele, a vida já está assentada. Comer, beber, apreciar a mulher, brigar e o fim final. E todo mundo não presume assim? Fazendeiro também? Querem trovão em outubro e a tulha cheia de arroz. Tudo que eu mesmo, do que mal houve, me esquecia. Tornava a ter fé na clareza de Medeiro Vaz. A clareza de Medeiro Vaz. Não desfazia mais nele, digo. Olha isto, Dinéia. Confiança o Senhor sabe. Não se tira das coisas feitas ou perfeitas. Ela rodeia o quente da pessoa. E despaireci meu espírito de ir procurar Otacília. Pedi em casamento, mandado de virtude. Fui fogo, depois de ser cinza. Ah, algum, isto é que a gente tem de vassalar. Olhe, Deus come escondido, e o diabo sai por toda parte lambendo o prato. Mas eu gostava de Diadorim para poder saber que estes gerais são formosos. Continuando aqui, dentro dessa lógica, dessa linha, quem mirou em mim e eu nele e escapou. Milagre. E eu não ter morrido. Milagremente. A morte de cada um já está em edital. Dia de minha sorte. O que digo e desdigo, o senhor escute. Estou quase aqui ouvindo Elomar e as suas excelências. Sabe que um dia desses aí passados, eu pedi à minha mãe para cantar uma excelência, ela não quis cantar. Não, pelo amor de Deus, não canto isso, porque isso é muito ruim. No tempo que eu era criança, com meu pai, a gente cantava as excelências, eu tenho medo, porque isso lembra a morte. Dinéia, mas veja, esses testemunhos da mortalidade, da falta de sentido das coisas aqui, do absurdo que é o sertão, aparece para ele, às vezes a gente lendo isso pode até ter a impressão de que há um pessimismo. Aliás, é uma das interpretações possíveis da tragédia, da dimensão trágica da vida, que é o pessimismo, o que não tem aqui, não vejo que a mensagem do Grande Sertão, na boca de Riobaldo, tenha. Porque, ao que me parece, olha, tem uma passagem que eu diria que testemunhava essa forma de Riobaldo ver o mundo, de dizer, olha, tudo bem, nós não temos o controle sobre todas as coisas, mas tudo isso nos desafia a ter coragem. E eu digo isso por causa de uma passagem que ele se refere à fala de Diadorim, dizendo para ele, é preciso não deixar que o diabo nos coloque cela. Olha essa passagem. Tu vigia, Riobaldo, não deixa o diabo te porcela. Isto eu divulgava. Aí eu queria fazer um projeto. Como havia de escapulir dele, do Temba, que eu tinha mal chamado. Ele rondava por me governar, mas então governar pudesse. Eu não era o urutu branco? Não vinha a ser chefe de nada, coisa nenhuma. Ah, eu carecia de um jeito, de um esperto socorro para tentear com o sujo em suas próprias portas e mediante me pôr livre de fim fatal.
O senhor mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra um montão. E outra coisa, o diabo é às brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele quando quer, moço, me dá o medo, pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ai, deixa eu ver se eu acho aqui um à sua altura. Olha este. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Por que é que todos não se reúnem para sofrer e vencer juntos de uma vez? Eu queria formar uma cidade da religião, lá nos confins do Chapadão, nas pontas do Urucuia. O meu Urucuia vem, claro, entre escuros. Viu esse? Aí não viessem me dizer que a gente estava só com 3 dias de farinha e carne seca. Toleima. Todo boi enquanto vivo pasta. Razão e fechando. Dinéia, por favor, repete Diga. Isso aí, porque essa é uma das passagens belas. Como é a do boi? Como é que é? Todo boi. Aí não viessem me dizer que a gente estava só com 3 dias de farinha e carne seca. Toleima. Todo boi enquanto vivo pasta. Razão e feijão todo dia dão de renovar. A coragem não faltasse para engolir a polpa de buriti e carnes de reis brava. Essa frase é demais. Todo boi enquanto vivo pasta. Me faz lembrar minha mãe também. Aquela resistência. A vida está difícil, falta quase tudo, mas ela está lá, estoicamente vivendo, sem saber que existem os estoicos. Olha esta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava, ao clarear do dia. Adnéia, olha, a propósito disso que eu estava mencionando, sobre a inexistência de uma lição de acomodação, vamos dizer assim, em relação a esse testemunho da tragédia na nossa vida, eu sinto que o Grande Sertão, muito mais do que esses tratados de ética, é, na verdade, um verdadeiro guia acerca da moralidade humana. Claro que de uma moralidade específica do homem do sertão, na forma como Guimarães Rosa o leu. De maneira que eu consigo ver no Grande Sertão uma espécie assim de um cosmo moral do sertão e uma certa, digamos, eu arriscaria dizer, uma certa linguagem, uma certa forma de vida, um específico ethos sertanejo, talvez pudéssemos dizer isso. Eu acho que, inclusive, existem alguns fragmentos que eu reuni, não sei se você tem aí também, que um deles, por exemplo, um conjunto deles, sobre essa coragem que ele tanto fala aí, mas que não quer dizer necessariamente uma carta ou um cheque em branco para a pessoa fazer o que bem quer da vida. Essa forma como ele encara o sertão e diz que a gente tem que ter coragem, etc., não creio que isso seja uma autorização para mexer e nem pretender se colocar acima do sertão. O sertão tem a sua própria existência. Eu tenho aqui alguns fragmentos, você tem um aí acerca disso, sobre essa coisa do sertão, mexer com o sertão, etc. Você tem alguma coisa aí? Rebulir com o sertão como dono, mas o sertão era para aos poucos e poucos se ir obedecendo a ele.
não era para a força se compor. Todos que mal montam no sertão só alcançam de reger em rédea por uns trechos. Que sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela. É. Era esse o texto. Toma, cego, que acha que é o dono do mundo, pode fazer o que quer nessa vida. Olha esse, Dinéia. Olha, eu selecionei aqui. Agora estavam acostumados com a hora do lugar, e para qualquer repente refrescados, igual a um gado que vem de um pasto novo, e anda e fareja, reconhecendo tudo, mas depois tudo aceita, e então começa a resfeição. Agora sim, meus homens estavam em ponto de fogo. Melhor mesmo não irem dormir antes de forte sono, por se evitar espertina de criatura sozinha, em espera de possível má morte. Tive pena deles? Disser isto, o Senhor podia se rir de mim, declarável. Ninguém nunca foi jagunço obrigado. Sertanejos, mire e veja, o sertão é uma espera enorme. Vou ler um trecho. O Senhor escute meu coração, pegue no meu pulso, o Senhor avista meus cabelos brancos. Viver, não é? É muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque aprender a viver é o que é viver mesmo. O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. O senhor crê minha narração? Isso é o que me parece que abre uma janela até para a gente falar numa certa sabedoria de vida. A vida no sertão, com todos esses desafios, essas incertezas, o cavalo virando tigre debaixo da sela, como disse ele, exige uma certa sabedoria sertaneja, uma prudência sertaneja, a gente poderia dizer, que é forjada, como nós sabemos, na lida diária. Toda sabedoria autêntica é forjada na lida, no cotidiano, nesse aceitar, reconhecer o desafio de administrar nossa adversidade, não é diferente em relação ao sertão. Nisso existem alguns fragmentos muito importantes. Eu destaquei uns aqui, não sei quantos você destaca, mas eu destaquei uns aqui que testemunha isso que Reobaldo está falando, a verdadeira sabedoria para poder viver nesse lugar de incerteza e de fugacidades da nossa vida. Olha esse aqui, Dinéia, ele falando aqui de um dos lugares onde eles andaram, muita desolação, e os farejadores, que eram aquelas pessoas experientes em andar e reconhecer o sertão. Olha esse aqui. Andei andando, vi aquela fazenda. Essa era enorme. O corredor de muitos grandes passos. Tinha senzalas. Na raia do pátio de dentro e na do de fora, em redor, o engenho, a casa dos arreios, muitas moradas de agregados e os depósitos. Esse pátio de fora sendo largo, lajeado, e com um cruzeiro bem no meio. Mas o capim crescia regular, enfeite de abandono. Não de todo, pois tinham desamparado um gato ali esquecido, o qual veio para perto do jacaré cozinheiro suplicar comida. Até por dentro do eirado mancejavam os bois e vacas, gado reboleiro. Aí João Vaqueiro viu um berrante bom pendurado na parede da sala grande. Pegou nele, chegou na varanda e tocou. As rezas entendiam, uma ou outra respondendo, e entraram no curral, para a beira dos coxos, na esperança de sal. Não faz meses que o povo daqui ainda estava, João Vaqueiro declarou. E era verdade, com efeito, pois na despensa muita coisa se encontrando aproveitável. Seu Abão estava conversando com Zé Bebelo. Esse é o trecho que está selecionado aqui para eu ler para você.
Admirei a noção dele, que era uma calma muito sensata e firmada, junto com um miúdo comportamento. E vigiava os traços simples do arredor, não perdendo o aso de reparar em todas as coisas como era que estavam em que pé. Olhares de dono, o senhor sabe. E assim foi que ele declarou a Zé Bebelo que, na ocasião, estava desprevenido, não transportava consigo o dinheiro razoável, mas que se a gente desse a ele o gosto de seguirmos até a verdadeira sua fazenda grande, que possuía na vertente do Resplendor, dali a umas 20 léguas de longura, ele havia de fornecer ademais um auxílio em espórtulas. E ele falou aquilo com tantas sinceras medidas, a gente se capacitando do profundo que o dinheiro para ele devia de ter valor. Por aí, vi que ele era adiantado e sagaz, porque Ema, no Chapadão, é a primeira que ouve e se sacode e corre. Esse seu Abão deu trabalho para Riobaldo. Fazendeiro bem remediado e que estava dando uma de pobrezinho e tal, e que depois Riobaldo disse que aquilo só poderia ser coisa do cão, com aquela esperteza toda. E falava que queria dar só uns adigitórios. Mas olha esta aqui de ideia, dessa continuação aqui da sabedoria do homem do sertão. E foi-se saber, o Suzarte e o Tipote e outros, como João Vaqueiro, rasteiravam redobrados, onde em redor, remedindo o mundo a olho e faro. Tudo eles achavam, tudo sabiam. Em pouquinhas horas, tudo tradiziam. O chão, os lugares, guardava molde marcado dos cascos de muitíssimas reses, calcados para um rumo só, um caminho eito. Aqueles rastros tinham vigorado por cima da derradeira lama, da derradeira chuva, e de quantidade e de quanto tinha chovido, eles liam no capim e nos regos de enxurradas, e na altura da cheia já rebaixada, a deixa, beiradas do ribeirão. Pelo comido pastado das reses também, muito se reconhecia, aos passos dos cavaleiros e cachorros. As pessoas da casa tinham viajado para a banda de oestes, mas o gado, escolhendo por si e sem tocada, mas depois de solto por boa regra, pegar a ida espaçada, mais virante acima, aonde devia haver, para se lamber, salinas de barreiro. E bastantes outras coisas eles decifravam assim, vendo espiado o que de graça no geral não se vê. Capaz de divulgarem até os usos e costumes das criaturas ausentes, dizer ao Senhor se aquele seu Abão era magro, gordo, seria forreta ou mão aberta, canalha inteirado ou razoável homem de bem. Porque dos centos milhares de assuntos certos que parecem mágica de rastreador, só com o Tipote e o Suzarte o senhor podia rechear livro. Sabidos os moços aí. Dinéia, então, ainda nessa pegada aí da sabedoria do homem do sertão, é que Riobaldo, de uma certa forma, como outros grandes narradores, que nós estamos falando de um romance de uma narrativa sobre a narrativa, porque aqui nós temos um grande narrador. O Riobaldo é, na verdade, um autêntico contador de causos, né? Um autêntico narrador naquele sentido de Walter Benjamin, daquele belíssimo texto do narrador, situado, o morador. Então, me parece que aqui uma coisa que também chama atenção é que essa excelência das escolhas humanas acerca de como viver bem no sertão, ela requer, e Riobaldo faz menção a isso, a uma certa ideia de cuidado, já que nós somos mortais, já que o sertão é isso tudo, imprevisível, que pode nos abater sem a gente imaginar, isso exige do humano uma
dimensão de cuidado uns com os outros, ou, em outras palavras, a verdadeira felicidade humana, pelo testemunho do sertão, exige que as pessoas tenham alguma oportunidade de vida. Não há uma autossuficiência moral. Você tem algum texto aí acerca disso, dessa nossa conversa aquele dia? Você chegou a separar alguma coisa sobre isso aí? Que a gente pudesse. Sim. Eu separei um. Tu está vendo o tamanho do mundo, Guirigó? Que é que tu acha de maior boniteza? E ele, a cuja sem-vergonhice, de todas as coisas, boniteza melhor é dessa faquinha enterçada de metal que o senhor atravessa na cintura. Segundo, tinha botado desejo no meu punhal puxável de cabo de prata, o Dioguim. Após, no primeiro fogo que se der, se tu não abrir boca e choro bué, porque por medos, a dita faca tu ganha presenteada. Eu prometi. Ah, danado do menino Guirigó, que ele pegou lá um certo lugar lá de pobreza extrema, e ele ficou com dó e carregou um menino, ia na cintura dele, e ele todo ali animado, querendo mostrar o mundo, cheio de beleza para o menino, e o danado do moleque estava mesmo interessado, era só do punhal. Mas olha esse aqui de ideia, mais um, sobre Marcelino Pampa. Ele fala com tanta saudade desse Marcelino Pampa. Olha, mas Marcelino Pampa era ouro, merecia lágrimas de alguma mulher perto, mão tremente que lhe fechasse bem os olhos. Por que não se vê outro assim, com tão legítimo valor, capaz de ser e valer, sem querer parecer? E uma vela acesa, uma que fosse, ali ao pé, a fim de que o fogo alumiar a primeira indicação para a alma dele. Que se diz que o fogo somente é que vige das duas bandas da morte, da de lá e da de cá. E eu peguei, puxei o corpo para não ficar em cima de um vestígio de lama, porque ali de noite tinha chovido. E Diadorim empanhou o chapéu de couro com o qual tapou o rosto do dono. A paz no céu ainda hoje em dia para esse companheiro, Marcelino Pampa, que de certo dava para grande homem de bem, caso se tivesse nascido em grande cidade. Essas são as referências que ele vai aqui e ali falando, toda aquela situação em que eles estavam envolvidos, mas que o bom seria mesmo que todas as pessoas tivessem a oportunidade de serem virtuosas. Aqui ele vê uma virtude original em Marcelino Pampa, no menino Guirigó e em outros personagens que ele narra, mas que a circunstância, a contingência da vida no sertão tolhiram dessas pessoas, impediram que elas florescessem, como uma autora que eu leio e gosto muito, Marta Nussbaum, fala, impediram que essas capacidades dessas pessoas florescessem adequadamente. Mas é isso. Olha, Dinéia, ainda nesse cosmo moral do sertão, não sei se você conseguiu identificar alguma coisa acerca de valores que ele faz referências, acerca da vizinhança, do trato com o vizinho, acerca da amizade, do amor, da compaixão. Tem alguns fragmentos importantes que mostram essa relação de Reobaldo com o sertão e esse sentido do trato, de como viver e superar toda essa diversidade. Você tem você juntou alguma coisa aí, Diné, acerca disso, dessas ideias? O que você tem aí? Deixa eu ver, cadê o meu? Que eu não entendia de amizades no sistema de jagunços. Amigo era o braço e o aço. Amigo? Aí foi isso que eu entendi. Ah, não, amigo para mim é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo com o fazer a injustiça aos demais. Amigo para mim é só isso. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual o igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar próximo. Só isto, quase. E todos sacrifícios. Ou amigo é que a gente seja
mas sem precisar de saber o porquê é que é. Já viu um conceito de amizade, de amigo desse aí? Olha, eu acho que isso aqui ajuda a continuar essa ideia. Olha, Diné. Todos estão loucos neste mundo? Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, muitas maiores diferentes. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente, o que produz os ventos. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Veja bem, só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Muito bom. Muito a propósito no momento. É. Aquele homem inimigo derrubando Jeremias, Cris, querendo enterrar as unhas na casca de um pau, o queixume que ele exprimia, que tinha mesmo de perder por terem vindo com os cavalos deles tão sovados e avante em empresa tão contrária, de tudo se espiolhava, suave e praguejante, aí com 3 costelas derrotadas. Mas água ele pedia cristão. Sede é a situação que é uma só, mesmo, humana, de todos. Rebaixei o corpo e dei nas mãos dele a minha cabaça quase cheia, e que era boa como um cantil. Rústico, fechei os olhos, para não me abrandar, com pena das desgraças. Nossa, essa é uma das cenas mais comoventes do Grande Sertão. Um inimigo dele que é abatido, cai perto dos pés dele e pede água, e ele, comovido, dá de beber à pessoa. E profere essa frase aí, que os internacionalistas gostam de dizer: humanidade. Até na guerra, os inimigos se respeitam. Como disse o rei de Troia, Príamo, disse a Aquiles naquela visita, quando Príamo vai pedir o corpo de Heitor para ser sepultado. Bom, olha este aqui também, olha. Mas, no sobrevento, o Cavalcante se exclamou. Isso aqui é uma comoção generalizada que narra acerca dos inimigos, a turma de Hermógenes matando os cavalos do grupo de Riobaldo. Ele descreve aqui a cena comovente e a compaixão deles com os animais. Olha isso. Aqui estão matando os cavalos, a riera. Aí lá cheio o curralão, com a boa animalada nossa. Os pobres dos cavalos ali presos, tão sadios todos, que não tinham culpa de nada. E eles, cães aqueles, sem temor de Deus nem justiça de coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável d'alma da gente. No vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo fogo, ânsias ver aquilo, alto e baixos, entendendo sem saber que era o destapar do demônio. Os cavalos desesperados em roda, sacolejados, esgalopeando, uns saltavam erguidos em chaça, as mãos cascantes se deitando uns nos outros, retombados no enrolado um rolo que reboldeou, batendo com uma porção de cabeças no ar, os pescoços e as crinas sacudidas, esticadas, espinhosas. Eles eram só umas curvas retorcidas. Consoante o agarre do rincho fino e curtinho, de raiva, rinchado, e o relincho de medo. Curto também o grave e rouco, como o urro de onça, soprado das ventas todas abertas. Curro de giraram, curro que giraram, trompando nas cercas, escolceantes, no esparrame, no desembesto. Naquilo tudo a gente viu um não haver de doidas asas. Tiravam poeira de qualquer pedral, de alguma pedra, iam caindo, achatavam no chão, abrindo as mãos.
só os queixos ou os topetes para cima, numa trimura. Iam caindo, quase todos e todas. Fafafa chorava, João Vaqueiro chorava, como a gente toda tirava lágrimas. Não se podia ter mão naquela malvadez, não havia remédio. A Atala, eles, os Hermógenes, matavam conforme queriam, a matança por arruinar. Atiravam até no gado alheio, nos bois e vacas tão mansos, que desde o começo tinham querido vir por se proteger mais perto da casa. Onde se via, os animais iam amontoando, mal morridos, os nossos cavalos. Agora começávamos a tremer. Onde olhar e ouvir a coisa inventada, mais triste e terrível, por no escasso do tempo não caber. A cerca era alta, eles não tiveram fuga. Só um cavalão, claro que era o de mão de lixa, e se chamava Safirento, se aprumou nas alças, ficou suspenso, cochilasse debruçado na régua, que nem que sendo pesado em balança, um ponto, as nádegas ancas mostrava para cá grossas carnes, depois tombou para fora, se afundou para lá, nem a gente podia ver como terminava. A pura maldade. A gente jurava vinganças. E aí não se divulgava mais cavalo correndo, todos tinham sido distribuídos, derrubados. Aquilo pedia que Deus mesmo viesse, carnal, em avessos, aos olhos formados. Nós rogávamos as pragas. Mas a fé nem vê a desordem ao redor. Acho que Deus não quer consertar nada a não ser pelo completo contrário. Deus é uma plantação de Néia. Deus é uma plantação. É uma sabedoria. Agora, de todas as belezas, de todas as sabedorias que Riobaldo conta e evoca, me parece, Dinéia, para nós aqui que temos essa grande simpatia e afeição pela literatura, há uma coisa que me chama muita atenção na obra de Riobaldo, que é a importância que ele dá à narrativa, ao contar histórias. Porque me parece que ele tem essa sensação de que as narrativas têm esse poder de organizar o mundo, conferir um certo sentido à falta de sentido da vida. Você tem alguma coisa nessa direção? Deixa eu ver, eu acho que eu estou um pouco atrapalhado aqui, mas eu acho que eu destaquei alguma coisa. Você aqui tem um aí para mandar ver? Eu sei que isto que eu estou dizendo é dificultoso, muito entrançado, mas o senhor vai avante. Invejo é a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando, não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria é vertente. Queria entender do medo e da coragem, e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para mais ações estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso por direito, e não sabe. Eu só queria era ter nascido em cidades, feito senhor, para poder ser instruído e inteligente. E tudo conto, como está dito. Não gosto de me esquecer de coisa nenhuma. Esquecer, para mim, é quase igual a perder dinheiro. Olhe, conto ao senhor. Se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grado jagunço, bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai um dia, coisas dessas às vezes acontecem, esse Davidão pegou a ter medo de morrer. Safado pensou, propôs este trato a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas em lei de caborge, invisível no sobrenatural.
chegasse primeiro o destino do Davidão morrer em combate, então era o Faustino quem morria, em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece que, com efeito no poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcídio do Amaral, sitiado forte em São Francisco. Combate, quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. Há de ver, para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia. E assim foram durante os meses, escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos eles não saíam. Que tal? O que o senhor acha? Pois mire e veja. Isto mesmo narrei a um rapaz da cidade grande, muito inteligente, vindo com outros num caminhão para pescarem no rio. Sabe o que o moço disse? Que era assunto de valor para se compor uma história em livro, mas que precisava de um final sustante e caprichado. O final que ele daí imaginou foi que um dia o Faustino pegava também a ter medo, queria revogar o ajuste, devolvia o dinheiro, mas o Davidão não aceitava, não queria por forma nenhuma. Do discutir, ferveram nisso, ferravam numa luta corporal. Afino, Faustino se provia na faca, investia, os dois rolavam no chão embolados. Mas, no confuso por sua própria mão dele, a faca cravava no coração do Faustino, que falecia. Apreciei demais essa continuação inventada. Quanta coisa limpa, verdadeira, uma pessoa de alta instrução não concebe. Aí podem encher este mundo de outros movimentos, sem erros e volteios da vida em sua lerdeza de passar. A vida disfarça? Por exemplo, disse isso ao rapaz pescador a quem sincero louvei. E ele me indagou qual tinha sido o fim, na verdade, de realidade de Davidão e Faustino. O fim? Quem sei, soube somente que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem, deu baixa no bando e, com certas promessas de ceder uns alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar, conseguiu do Faustino dar baixa também e vieram morar perto dele sempre. Mas deles ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato dá erro contra a gente. Nem se queira. Viver é muito perigoso. Não, parece que depois dessa, Dinéia, parece que a gente tem que fechar o nosso programa por aqui. Viver é muito arriscado. Essa é uma expressão recorrente, atravessa todo o Grande Sertão. E como o próprio Riobaldo diz, a gente começa as coisas e depois perde o poder de continuação. Acho que a gente vai precisar encerrar por hora. Não exatamente o nosso gosto pela literatura e pelo Grande Sertão, mas temos que fechar essa edição. Deixar um cadinho para depois, né, Edné? Um cadinho para depois, para outro dia. Propósito para a gente continuar. Dinéia Sobral Muniz, eu quero agradecer penhoradamente a sua contribuição, essa sua gentileza, essa sua leveza de alma, simpatia inenarrável e pela contribuição que dá para a gente sempre ler O Grande Sertão, que é uma obra que pode ser lida sem interesse algum, somente pelo gosto de ler, mas que também nos ensina muitas coisas. Eu quero agradecer também ao nosso auditório e, ao mesmo tempo, convidá-lo para a próxima edição, para o segundo número desse programa. Enquanto isso, pedir para que vocês assinem, subscrevam o canal, porque assim fazendo, vocês serão notificados toda vez que surgir um novo programa. Esta é só a primeira edição dos diversos saraus filosófico-literários. Dinéia, muito obrigado, Dinéia. Muito obrigada também, Antônio, por essa oportunidade boa.
Um abraço. Sigam Dinéa no Instagram, sigam a mim também no Instagram. Facebook também, né, Dinéa? Você tem Twitter? Também. Você tem Twitter? Twitter não, né? Então, Twitter, Twitter não tem, realmente não tem. Eu estou lá no Twitter também. Então, sigam a gente, olhem aí as outras opções, as outras sessões, os outros programas que nosso canal dispõe e até o próximo número. Até o próximo.